Provavelmente a história de José do Egito, provavelmente essa história seja uma das narrativas mais emocionantes da Bíblia. Numa obra magnífica intitulada Antropologia do Antigo Testamento, o professor Hans Wolff resume a vida de José nos seguintes termos: a história de José tematiza o ódio entre irmãos por motivo de ciúme, Gênesis 37, de 3 a 11, e mostra como, por meio da providência divina, diga comigo, por meio da providência divina. Então, doutor Hans Wolff diz: a história de José tematiza o ódio entre irmãos por motivo de ciúme e mostra como, por meio da providência divina, as hostilidades são encaminhadas para o perdão. De fato, a Bíblia diz para nós que José era o filho predileto de Jacó, e Jacó tinha mais 11 filhos. Então, ser predileto no meio de um universo de 12 não é algo muito seguro. José tinha sonhos, diz a Bíblia, nos quais ele se destacava nos sonhos e era colocado sobre seus irmãos e até sobre seus pais. O problema é que José contava esses sonhos para a família inteira. E claro, as reações dos irmãos e até do pai Jacó não eram nada boas. Eu preciso ler para vocês os versos iniciais dessa conhecida história, conforme narrado em Gênesis capítulo 37, a partir do verso 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai, Isaque, tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, quantos anos? 17 anos. Pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel, e aqui a Bíblia só muda a nomenclatura para falar da mesma pessoa, o mesmo Jacó. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou-lhe fazer uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho, e o contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua, e aqui eu pauso para uma observação, possivelmente a lua seja a esposa Lia ou Leia de Jacó, a esposa pouco amada por Jacó. A mais amada era Raquel. Leia era mãe de Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os demais filhos de Jacó eram filhos dele com Bila, serva de Raquel, e de Zilpa, serva de Leia, essa Leia que era esposa pouco amada de Jacó. Então, feita essa observação, possivelmente então a lua aqui é Lia ou Leia, os dois nomes para ela, a gente avança no texto. Tive ainda outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu-o com estas palavras: que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos, e cada um deles, prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira.
Os elementos contra José são, no texto, ciúmes da evidente preferência de Jacó por José. Uma túnica especial foi preparada pelo pai para esse filho da velhice. Em segundo lugar, despeito da relação de José com o pai, porque José contava para o pai os erros e acertos dos irmãos. Terceiro, uma inveja pela possibilidade de José se tornar líder sobre eles no futuro. Era nessa direção que os sonhos apontavam. José seria o cabeça dos seus irmãos. Quarto, o ódio pelo fato de José querer ser esse tal líder sobre os irmãos. O texto diz que essa era de fato a intenção de José. Quinto, uma possível raiva pelo fato de José ser o filho primogênito de Raquel, esposa preferida de Jacó, já falecida nesse momento da história, e que só deu à luz a José e Benjamim. José era o primogênito da esposa predileta. Esses 5 motivos faziam de José uma pessoa malquista entre os seus irmãos. A sequência do texto, a história muito conhecida de todos nós, ou de quase todos nós, diz que os irmãos de José o lançaram num poço sem água, vão vender José a mercadores de escravos que sobem para o Egito, uma caravana que está indo em direção ao Egito. O texto bíblico vai dizer que José será vendido a Potifar, um capitão da guarda do palácio do faraó. A Bíblia segue dizendo para nós que José crescerá como líder da casa de Potifar. A mulher de Potifar, enquanto José cresce como líder na casa do esposo dela, ela cresce os olhos em José. Ela vai querer agarrar José, na verdade ela vai agarrar José para ter relações com ele. Ele não cederá ao assédio dessa mulher, sendo fiel a Deus, como ele mesmo diz, e fiel ao seu patrão egípcio, chamado Potifar. Mas a mulher, com mentiras, fingindo-se vítima, engana o marido, diz a Bíblia. E Gênesis 39, verso 19, diz para nós que Potifar, com o relato de sua esposa, ficará terrivelmente irado com José. Gênesis 39, 19 diz: quando o marido ouviu o que lhe relatava sua mulher, ela diz: eis que dessa maneira, teu escravo agiu para comigo. Volta o texto e diz: sua ira, a ira do marido dela, se inflamou tremendamente. Potifar fica terrivelmente irado contra José. Por isso mesmo, José será jogado na prisão, onde ficam os prisioneiros do rei. José vai chamar aquele lugar de masmorra ou calabouço, em Gênesis 40, verso 15. Um local pequeno, obscuro, possivelmente úmido, nada honroso, nada agradável. É a masmorra de José. Ali, a Bíblia diz para nós que José vai permanecer por pelo menos 2 anos completos. Porque em Gênesis 41, verso 1, quando o faraó tem 2 sonhos, e aí um dos homens que tinha ficado preso com José, diz que lá na prisão tinha um rapaz capaz de interpretar. A Bíblia deixa claro que o sonho de faraó foi quando José já fazia 2 anos na cadeia. Faraó tem 2 sonhos, nenhum de seus servos é capaz de interpretar os sonhos. O chefe dos copeiros de Faraó, um dos homens que tinha ficado preso com José, lembra-se do rapaz, conta para Faraó que José interpretara o sonho que ele tivera, de que ele seria livre, voltaria a servir o rei, tudo se cumprira. Faraó manda chamar José, José interpreta os 2 sonhos do monarca, e é colocado, diz a Bíblia, como o administrador de todo o Egito. José fica abaixo apenas do próprio faraó. Eu quero ler para vocês as belíssimas palavras de Faraó acerca de José,
depois do jovem interpretar os sonhos e orientar o próprio faraó. E o texto é absolutamente surpreendente. Essas palavras saírem da boca de um monarca pagão. Gênesis 41, a partir do verso 37, diz: a palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E, portanto, o faraó proclamou diante de toda a sua corte, ou de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus. Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens, só no trono te precederei. O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta de seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: abri, inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda ao faraó: eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. Meu Deus. O verso 46 desse capítulo conta para nós que José era já um homem de 30 anos quando se apresentou a Faraó e interpretou os sonhos. Ou seja, passou muito tempo em que ele serviu a Potifar, até que ele tenha sido lançado na prisão e chegado a interpretar os sonhos. Ele está com 30 anos, interpreta os sonhos e ele diz para Faraó: virão 7 anos de fartura, seguidos de 7 terríveis anos de fome severa em todo o mundo conhecido. Todo mundo conhecido de então, diz-nos Gênesis 41, 57, sofreria essa severa fome por 7 anos, depois de 7 anos de fartura. Somente quando a fome se agravasse, Jacó, o pai de José, já idoso, mandaria, conta-nos a história bíblica, seus 10 filhos maiores, Benjamim ficaria com Jacó, mandaria seus 10 filhos ao Egito em busca de comida. Ou seja, com mais ou menos 38 ou 39 anos de idade, no segundo ano de fome da terra, de acordo com Gênesis 45, verso 6, José, enfim, encontrará ou será encontrado por seus irmãos e se dará a conhecer a seus irmãos, numa explosão de emoções guardadas, então, por mais de 20 anos. Ele é vendido com quantos anos de idade? 17. Passa um tempo servindo Potifar, passa 2 anos na cadeia, chega à presença de Faraó com 30 anos e interpreta os sonhos. 7 anos de fartura se passam. No segundo ano de fome, José, já com 38 ou 39 anos de idade, se reencontra com seus irmãos e finalmente também se reencontra com seu pai. Quanta solidão, quanta angústia, quantas traições, quanta ingratidão durante aproximadamente 20 anos. Todo o tempo que eu tenho no pastorado. Essa é a história de José. Não é essa a história de José. Presta atenção. A vida de José não é a história de um homem amargurado.
A vida de José não termina com um homem de meia idade amargurado, mas termina com José, o governador do Egito, cuidando de seu pai e seus irmãos, que eram pastores de ovelhas e cabras, de Gênesis 37:2, conseguindo para eles a melhor terra para pastoreio de rebanhos em todo o Egito, de Gênesis 47:6, que é a terra de Gósen. A história de José termina com um homem, como nos diz Gênesis 45:15, olha só, cobrindo de beijos todos os seus irmãos, abraçando-os, expressando toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Eu estou citando o texto ipsis literis. Termina com um homem reconhecendo algo absolutamente inusitado, algo inesperado, algo completamente surpreendente e admirável, que eu propositalmente ocultei no início da narrativa, e que agora nós precisamos contemplar. Porque o Deus de José é o nosso Deus. Como começa a história de José? Os instrumentos vão dar uma pausa, por favor. Obrigado. Como começa essa história? A vida de José começa e termina com a mão de Deus, com a ação de Deus. Preste muita atenção. Gênesis 37, um trecho que eu pulei, diz assim: aconteceu que os irmãos de José haviam saído, levando as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam próximos da cidade de Siquém. Esse é um dado importantíssimo para nós, isso não está relatado aqui na Bíblia à toa. Os arredores da cidade de Siquém não eram um território favorável à família de Jacó. Seria extremamente arriscado, e daqui a pouco a gente vai entender por que eu vou dizer isso agora, extremamente arriscado, um filho de Jacó ficar sozinho por ali. Gênesis capítulo 34 conta para nós que Diná, filha de Jacó com Leia, portanto irmã de José, Diná foi violentada, estuprada por Siquém, o príncipe, filho do governador Amor, e a cidade sobre a qual eles governavam levava o nome do rapaz. A cidade era Siquém. Como vingança pelo estupro de Diná, filha de Jacó, Gênesis 34 conta para nós que Simeão e Levi, dois filhos de Jacó, dois patriarcas, mataram covardemente, e foi um ato extremamente cruel e covarde, todos os homens da cidade de Siquém. Foi uma carnificina generalizada por vingança, em resposta a esse ato brutal de Simeão e Levi. E Jacó lá na frente, quando velho, vai lançar a bênção sobre cada uma das tribos de Israel, ele diz: ai de quem entrar no conselho de Simeão e Levi, eles são cruéis e perigosos. Ele está falando dos próprios filhos. Em Gênesis 34, verso 30, Jacó diz: vós me arruinastes. Ele está falando para Simeão e Levi: vós me arruinastes, tornando-me odioso diante de todos os povos desta região. Os cananeus e os ferezeus, somos poucos, e se eles reunirem forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos exterminados. Que loucura foi essa que vocês fizeram de matarem todos os homens de Siquém? Se tivessem que matar alguém, que fosse apenas Siquém, o príncipe. Mas não matar todos os homens de uma cidade, capturar todas as mulheres, roubarem todos os bens, aquilo foi uma loucura. Jacó diz: que foi isso que vocês fizeram? Depois dessa chacina tão grave na terra de Siquém, Deus dá uma ordem para Jacó: sai daí e vai para Betel. Foge daí
e ergue um altar a meu nome na terra de Betel. Jacó sai com sua família para Betel, mais ou menos 31 quilômetros ao sul de Siquém. Jacó ergue um altar a Deus em Betel. Jacó continua descendo, peregrinando, ele está se distanciando mais que ele pode de Siquém. Ele chega ao vale da cidade de Hebrom, a 70 quilômetros ao sul de Siquém. Jacó segue descendo a Palestina. Em dado momento da história, chegamos agora ao capítulo 37. Voltamos a ele. Jacó pensa que os filhos retornam a Siquém para pastorearem seus rebanhos. Seus 10 filhos, no pensamento de Jacó, estão lá. Mas o texto diz que eles, dá a entender que eles também possivelmente viram o perigo em ficarem próximos a Siquém, a terra onde tinha acontecido a chacina feita por Simeão e Levi. E eles vão além, eles sobem 22 quilômetros para cima de Siquém, até a cidade de Dotã. Estamos juntos no pensamento? Então, entre Jacó, no vale de Hebrom, e os seus filhos que estão lá em Dotã, já a uma distância de mais ou menos 92 quilômetros. Estão muito longe uns dos outros. O fato importante é este: os filhos de Jacó, incluindo José, toda a família de Jacó não era benquista na região de Siquém. Guarde esse dado. Voltamos agora para Gênesis 37, a partir do verso 13. Então, Israel perguntou a José: não apacentam teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? É isso que Jacó está achando que está acontecendo, que os filhos dele estão em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Vem cá, José, vou mandar você até eles lá. E ele prontamente respondeu: eis-me aqui. E prosseguiu Jacó: vai então ver como estão teus irmãos e os rebanhos e traze-me notícias. Do vale de Hebrom a Dotã, que é onde José terá que ir para encontrar os irmãos, na verdade, quantos quilômetros? 92, mais ou menos. Uma longa jornada. Ele o enviou, diz o texto, quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu. José se perdeu quando estava próximo de Siquém. Os irmãos não estavam ali. E quando José está chegando naquele território, ou perto daquele território, ele se perde. Nem ele sabe onde ele está mais. Um homem. Diga comigo, um homem. Um homem o encontrou, de Gênesis 37, verso 15. Vagueando pelos campos. E lhe indagou: que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costumam apacentar os rebanhos? Gênesis 37, 17 diz: então o homem informou-lhe: eles levantaram acampamento daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte. Ora, um homem em Siquém, que conhece os irmãos de José, um homem em Siquém que não é hostil à família de Jacó, um homem em Siquém que ouviu o diálogo dos filhos de Jacó, um homem em Siquém que encontra José vagueando e lhe diz qual caminho seguir. Eu imagino esse homem tipicamente ataviado com os homens que peregrinavam no deserto,
com seus turbantes e suas longas vestes, talvez com boa parte do rosto não tão evidente assim. Eu imagino esse homem olhando para José e dizendo: o que você está procurando? José responde: meus irmãos. Ele diz: não estão aqui. Foram para Dotã, vai para lá. José se levanta na jornada e vai. E eu tenho uma grande suspeita que se a mais ou menos 300 metros de distância José olhasse para trás, não veria mais homem algum. Esse homem é a peça-chave da história de José. E se esse homem não tivesse encontrado José? Talvez José tivesse retornado a salvo para a casa de seu pai, em Hebrom. Talvez José, se não tivesse encontrado esse homem, talvez José jamais tivesse passado pela prisão, pela humilhação. Talvez, se ele não tivesse encontrado esse homem, a solidão, a angústia, as traições, a ingratidão, com os quais José teve que lidar por mais de 20 anos, talvez essas coisas nunca tivessem ocorrido. Quem seria esse homem? Quem seria esse homem que foi a peça-chave em toda a história de José? Eu já insinuei aqui, agora, pregando a vocês, que essa misteriosa personagem, a meu ver, ou é o Senhor mesmo, ou é um representante dele. Estou profundamente inclinado a crer que, do modo mais literal possível, as palavras do próprio José aos seus irmãos, em Gênesis capítulo 45, falam que o Senhor remeteu José a essa aventura. O homem do deserto. Em Gênesis 45, José diz: mas agora, quando ele se revela aos seus irmãos, não vos entristeçais, nem vos amedronteis por me ter desvendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou. Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus, e Ele me estabeleceu como Abba, como pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Eu estava olhando para a história de José e maravilhei-me, porque desde o início fica evidente a intervenção divina. Maravilhei-me em saber que eu não sou o único teólogo a crer que essa personagem não é simplesmente um homem de Siquém. E eu não sabia que há outros teólogos que pensam exatamente isso. Ontem o Espírito Santo me surpreendeu com esse texto. André Schurrack conta para nós que a exegese judaica, a análise textual feita pelos mestres judeus, diz que esse mensageiro misterioso em Siquém é nada mais, nada menos que o anjo Gabriel. Para o rabinato, é Gabriel que está aqui. O mensageiro de Adonai, que interpela, que pergunta por iniciativa própria, o nosso herói, diz André Schurrack, para colocá-lo na rota do seu destino. O homem acha que é livre, mas Adonai permanece sendo o Senhor do destino.
Deus é quem escreve a história dos seus fiéis. Deus. É Deus quem escreve a história dos seus fiéis. É Deus. É Deus quem muitas vezes os lança em duras provações para fazê-los crescer e abençoarem a vida de outros. É Deus. Eu não consigo parar de ver o homem de Siquém. Vai, José, vai para Dotã. A história começa agora. Vai. Eu imagino o enviado do Senhor parado, olhando José, se distanciando na areia do deserto. O Senhor sabe o que virá. Deus planejou algo para a vida daquele rapaz. E Deus é bom. Vai. 20 anos te esperam. 20 anos. Observe José na casa de Potifar. Que postura. A história de José não é de alguém amargurado, não é isso. Olhe para José em Gênesis 39, verso 2. A Bíblia diz: Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José. Potifar viu. José serviu de testemunho. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Olhe para José na casa do cárcere, depois de a mulher de Potifar tê-lo assediado. Gênesis 39, verso 21 diz: Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos que estavam ali presos, e ele se tornou supervisor de tudo que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. Observe José diante do copeiro, diante do padeiro, ainda na prisão. José é o agente de Deus. Gênesis capítulo 40, verso 5 diz: Ora, numa mesma noite os dois, o copeiro e o padeiro do rei no Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. Logo ao romper do dia, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam preocupados. E indagou aos eunucos do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: Por que tendes hoje o vosso rosto abatido? Eles lhe responderam: Tivemos sonhos estranhos, e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhes explicou: É Deus quem dá a interpretação. Todavia, contai-me os sonhos. E aí José interpreta os sonhos, porque Deus está com ele lhe dando a interpretação. Isso é testemunho. Observe José diante de Faraó. José recém-saído da masmorra, do calabouço, como ele mesmo se refere à sua prisão. Em Gênesis 41, verso 14, assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se perante o faraó. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: Eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho, podes decifrá-lo. Contudo, José disse ao faraó: Quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável.
A fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já se decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. José é homem sábio, que entende inclusive o porquê do modo, da maneira de Deus falar. Observe as palavras de José no nascimento de seus filhos Manassés e Efraim. Em Gênesis 41, a partir do verso 50, antes de começarem os anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Não foi fora dela, nela. Preste muita atenção. A história de José é a peregrinação em meio ao sofrimento de alguém que teme, que confia inteiramente, que está entregue nas mãos de Deus. É só isso. Deus o envia e o acompanha. Deus o lança ao sofrimento e vai junto. Por quê? Por quê? Eu quero encerrar a mensagem, essa breve mensagem, pensando nesse porquê. Gênesis é o livro dos começos. Gênesis fala para nós da origem dos astros, do universo, incluindo a terra. Gênesis conta para nós a história das plantas, dos animais, a origem do ser humano, das línguas, a origem de Israel. Não é sem motivo que a última narrativa do livro de Gênesis, a última história, é a história de José. É com ela que o Gênesis se encerra. Uma história de redenção, uma história do mal sendo transformado em bem desde o seu início. É uma história do sofrimento sendo transformado em salvação desde o seu início. Uma síntese do Gênesis seria esta: o livro começa com criação e termina com salvação. Santo Agostinho compara a venda de José no Egito com a paixão de Jesus. Cristo como a fonte de salvação para a sua igreja. Procópio de Gaza, um teólogo grego do século VI, disse o seguinte: se José permanecesse na casa de seu pai Jacó, o Egito não teria saciado a sua fome. Igualmente, se Jesus, o Filho unigênito, permanecesse junto ao Pai na santa glória, não teria salvado o mundo, não teria saciado a nossa fome de salvação. É preciso ir para o Egito para salvar os outros. Orígenes comparou as vidas de José e Jesus dizendo: José distribuiu trigo para o Egito e para o mundo inteiro. O outro, Jesus, o seu próprio corpo, o pão da salvação para todas as nações.